Graça e paz, querido. Hoje nós vamos falar sobre santidade e vida no Espírito. E o texto base está em Hebreus capítulo 12 e no versículo número 14 que diz assim: Segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. A primeira carta de Pedro, no capítulo 1 e no versículo 16, diz assim: Sede santos, porque eu sou santo. E isso você vai encontrar também no livro de Levítico, no capítulo 11, versículo 44. Então a santidade ela é uma marca na vida cristã que não significa perfeição, mas separação para Deus. O que significa, pastor? Que o Senhor ele nos convida como filhos, como cristãos, agora separados da corrupção do mundo, a refletir o caráter puro de Deus em nossa vida. Como assim, pastor? A santidade, no contexto que Deus está falando aqui para nós nesse texto, não é perfeição humana, mas um estilo de vida dedicado, puro, amoroso e moldado pela presença de Deus na nossa vida. Então, quando nós, aqui nesse texto, o escritor aos Hebreus, ele diz: segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui ele está nos chamando, nos convidando, agora nós que aceitamos a Jesus, nós somos chamados a viver uma vida diferente da vida que nós vivíamos no mundo. Como assim, pastor? Buscar agora agradar a Deus em toda a nossa maneira de viver. Exemplo: uma vida de santificação nos nossos pensamentos. Quando nós não vivíamos em Cristo, talvez tem pensamentos que passavam diariamente a todo momento na nossa cabeça, que agora, em Cristo Jesus, não pode mais. E se passa, nós temos que pedir que o Espírito Santo nos ajude a remover, de que Deus remova esse pensamento da nossa cabeça. Então, nós temos que ter uma vida de santificação nos nossos pensamentos. Segundo, agora, além dos nossos pensamentos, nós precisamos ter uma vida de santificação nas palavras que saem da nossa boca. A Bíblia diz que o que faz mal não é o que entra pela boca, mas assim o que sai da nossa boca. Então, nós temos que entender que agora o nosso linguajar, as palavras que saem da nossa boca, nós precisamos andar em santificação. Exemplo, talvez você é uma pessoa que no mundo a sua forma de falar ela desagrada hoje, não tem como você falar da mesma maneira. Como? Palavrões, xingamentos. Agora com Cristo não agrada a Deus e o Espírito Santo ele vai trabalhar em você para você ser moldado nas palavras que agora saem da sua boca. Até isso Deus vai fazer. Deus vai transformar você. E também nas tuas atitudes. Exemplo: tem atitudes que antes você praticava no mundo que agora em Cristo você já não vai praticar mais. E quem é que vai fazer isso? É o Espírito Santo. Nós falamos nas outras aulas. Então, uma vida de santificação ao Senhor é Deus transformando a nossa vida a ponto de que agora nós vamos agradar a Deus com os nossos pensamentos, nós vamos agradar a Deus com as palavras que saem da nossa boca e agradar a Deus através das atitudes que nós vamos tomar, em todas as nossas atitudes. Então, ou seja, nós sermos moldados por Deus. Então, a santificação ela é um processo diário. Diário. Até Jesus voltar e buscar a sua igreja, ou até o Senhor nos chamar e nós partimos em Cristo, nós vamos todos os dias ser transformados nesse processo diário de santificação, no qual o Espírito Santo trabalha na nossa vida. Você está entendendo? Então, na nossa vida, nós precisamos entender que nós vamos agora vivemos em santificação diariamente, deixarmos que Deus venha nos santificar em toda a nossa maneira de viver. Não agora com as nossas forças, porque se for pelas nossas forças a gente não vai conseguir, mas pela força que o Espírito Santo vai trazer para nós. A força que o Espírito Santo vai operar em nós. O auxílio que o Espírito Santo vai trazer para nós. Então, ele vai nos capacitar para nós vencer os nossos pensamentos,
para nós sermos moldados nas palavras que saem da nossa boca e as atitudes. Então ele vai nos capacitar para isso. Quer um exemplo? Hábitos que você tinha que hoje já não agradam mais a Deus. Um exemplo claro. Talvez tinha hábitos que você tinha que hoje o Espírito Santo já está convencendo aí na tua cabecinha, dizendo assim, ó, isso aí não serve mais para ti. Esses hábitos que você praticava agora não servem mais, não agrada mais a Deus. Então, o Espírito Santo vai desenvolver isso em você. Ou seja, pastor, e ele faz, e talvez ele já está fazendo na tua vida. Então, significa que você também já está nesse processo de santificação. Olha que maravilhoso isso. Você está vendo como Deus já está trabalhando na sua vida? Você está vendo como o Espírito Santo já está trabalhando na sua vida? Olha que lindo isso, é maravilhoso. Ou seja, ele já está desenvolvendo a sua vida no caráter de Cristo. Então, nós somos chamados ao Senhor para abandonar os velhos hábitos e viver uma vida que glorifica a Deus. Uma vida que glorifica a Deus. Como assim, pastor? Em toda a tua maneira de viver, busque agradar ao Senhor. Você está entendendo? Agradar ao Senhor. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais desejamos viver uma vida de santidade. De santidade. Não é para você, agora eu sou santo. Nós somos santificados no Senhor. Mas é para você viver uma vida de humildade, uma vida de transformação, uma vida onde Deus vai te lapidando todos os dias, uma vida onde você vai sendo transformado hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Então a tua caminhada é uma caminhada de processos de transformação. Então eu quero aplicar algumas coisas sobre a sua vida nesse dia, nesse ensinamento. Primeiro, examine como está a sua vida diante de Deus. Examine como está a sua vida diante de Deus. Como está? Examine hoje. Não é as pessoas que têm que examinar como está a sua vida. É você que, com esse caráter de Cristo, de humildade, você precisa parar, ouvir o que o Espírito Santo ele quer trabalhar em você. Então você precisa examinar a sua vida diante de Deus. Segundo, peça ajuda do Espírito Santo para vencer o pecado. Quais são os pecados que você ainda precisa abandonar? Quais são os pecados que você ainda precisa deixar? Quais são os teus hábitos que você ainda precisa deixar para trás? Peça ajuda do Espírito Santo. Afaste-se de tudo que te afasta de Deus. Isso aqui eu preciso repetir, que é poderoso. Afaste-se de tudo que te afasta de Deus. Ah, meu irmão, como é bom isso. Se afastar daquilo que nos afasta de Deus. Deus vai te mostrar. Em quarto lugar, busque viver uma vida que glorifica a Deus, que glorifica o Senhor, que glorifica Jesus na sua vida. E eu quero deixar aqui duas perguntas para você refletir hoje. Você está preparado para anotar? Primeira pergunta: o que santidade significa para você? O que santidade significa para você? Quer um exemplo? A santidade, ela envolve muitas coisas. Tem pessoas que acham que a santidade é só no modo de vestir. Não é. Uma vida de santificação, ela começa de dentro para fora. E tem muitas pessoas que acham que é só mudar o exterior, como um padrão talvez religioso, costumes humanos. E aí, como é que eu viver uma vida? Você tem que usar esse tipo de roupa, você tem que fazer... Não. Começa Deus trabalhar de dentro para fora. E o Espírito Santo vai te guiar. Você tem uma vida de santificação. Segunda pergunta: há algo que Deus tem pedido para você mudar? Eu vou repetir. Há algo que o Espírito, ou melhor, há algo que Deus está pedindo através do Espírito Santo que está te convencendo? Há algo na tua vida que ainda precisa de mudança? Reflita, anote. O que ainda precisa mudar na minha vida? É o meu caráter? São as palavras que saem da minha boca? São os meus pensamentos?
as minhas atitudes não condizem com agora a minha vida nova em Cristo, o que precisa mudar na sua vida? Deixe que o Espírito Santo trabalhe em você e tenha uma vida de santificação. Esse texto aqui é maravilhoso. Quando o escritor aos Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Lembra de 1 Pedro que eu falei aqui? Sede santos como eu sou santo. Vocês já pararam para pensar? Quando o apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha que tremendo. Olha que maravilhoso isso. O apóstolo Paulo ser desenvolvido, ser transformado, ser moldado e caminhar numa vida diária de santificação a ponto dele dizer assim, ó: meus irmãos, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você já parou para pensar? Você chegar ao nível de relacionamento, de comunhão, intimidade e santificação, de você poder olhar para as pessoas e dizer assim, ó: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Você já parou para pensar? Que maravilhoso que é chegar a este nível de espiritualidade, de santificação, de consagração a Deus. Que maravilhoso esse ensinamento. Esse ensinamento nós poderíamos ir além aqui, mas é maravilhoso. Então, querido, fique com esta palavra. Eu quero orar por você agora, para que Deus continue trabalhando na sua vida, que você continue suportando este processo, que não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Pastor, é difícil. Nunca foi fácil, mas com o Espírito Santo é possível. Então eu quero orar por você. Feche teus olhos, Pai. Aqui estão os teus filhos, eu declaro sobre a vida deles, abençoando eles, Senhor, neste processo de santificação, a qual as tuas mãos agora eu declaro sobre a vida deles, sobre a vida de cada pessoa que neste momento está estudando conosco esse discipulado. Que a tua boa mão, que o teu Espírito Santo, meu Pai, venha ajudá-los nesse processo de santificação, nesse processo diário, Senhor. Ó Deus, a todo momento nós falhamos, nós pecamos, nós entristecemos o teu Espírito e tem muita coisa na nossa vida, meu Pai, que nós precisamos ainda mudar. Por isso eu declaro sobre a vida dos teus filhos que este processo de santificação, de consagração e de vida com o Senhor venham ser diários na vida deles. Em nome de Jesus, ajuda os teus filhos agora. Eu abençoo em nome de Jesus. Glória a Jesus neste dia, querido. Que bom. Você prestou atenção como nós estamos na 7ª aula agora, discipulado, como as coisas estão fluindo mais? Eu tenho certeza que desde a primeira a sua vida já está sendo transformada, fala a verdade. É muito bom. Querido, que Deus te abençoe a tua vida. Até a próxima aula. Em nome de Jesus. Fique com a paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.